Nesse vídeo eu vou te ensinar como é que tu pode reservar uma passagem aérea sem ter milhas na conta do teu programa de fidelidade. Oi, eu me chamo Daniela Agnes, seja bem-vindo ao Desvendando Milhas. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já faz isso, porque hoje a gente vai falar de uma ferramenta que tu precisa conhecer. Quando tu tá começando a acumular milhas aéreas, ou quando tu já tá acumulando, o ideal seria que tu acompanhasse o comportamento da passagem aérea que tu quer emitir. Isso significa entender quanto que ela custa, né, em cada programa de fidelidade e saber como é que ela se comporta em relação ao preço. Quantas milhas pede de acordo com a época do ano e tal. Esse é o primeiro ponto que tu deveria estar aplicando para usar da melhor forma possível as tuas milhas e os teus pontos. O segundo ponto é que tu deveria transferir os teus pontos para que eles se transformem em milhas lá para o programa de fidelidade da companhia aérea só quando tu já soubesse que a passagem que tu quer emitir, que tu já tem aquela emissão ali, ó, em mente, e quando tu tivesse uma boa oportunidade de transferir esses pontos com bônus, para maximizar ao máximo. Só que aí, qual é o impacto disso? Daqui a pouco tu tá olhando uma baita oportunidade, tu sabe que aquela passagem aérea não aparece sempre, e aí, opa, apareceu. Quando tu for lá solicitar, por exemplo, do teu cartão de crédito, que tu vai solicitar para ele transferir os pontos, eles têm um prazo para te creditar esses pontos. Normalmente, em poucas horas, no mesmo dia, esses pontos do cartão de crédito já caem lá no programa de fidelidade da companhia aérea e às vezes não, porque eles têm um prazo de alguns dias para te fazer esse crédito. Daí já pensou? Tu perde a passagem aérea, perde a oportunidade de emitir aquela passagem com muito pouco, com uma quantidade muito pequena de milhas, porque o crédito não foi feito no tempo necessário. E é aí que entra o Viagem Fácil, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. O Viagem Fácil é uma ferramenta que a Smiles, o programa de fidelidade da Gol, oferece. Nada mais é do que um compre agora, pague depois. Porque ele permite que tu reserve, que tu faça a reserva de um ticket, de um bilhete com milhas aéreas, sem ter as milhas aéreas lá na tua conta. A gente vai mostrar daqui a pouquinho o passo a passo de como é que usar o Viagem Fácil. Mas olha só, olha em que momento ele é realmente muito relevante. Porque tu já deve estar imaginando, tem sim uma taxa para usar o Viagem Fácil. Tu tem que pagar R$120. Tá com período promocional por enquanto, mas normalmente a taxa é de R$120 para que tu garanta a tua passagem aérea. Nesse caso, eu já vou te dizer, eu não usaria o Viagem Fácil para passagens muito baratas, porque a taxa dele já vai ser R$120. Então, o ideal, na minha opinião, a maior vantagem é que tu usa isso para garantir uma passagem que é bem mais cara, e aí eu vou dar um ótimo exemplo. Algumas vezes por ano, em 2019 foram 3 vezes só, eu encontrei na Smiles Punta Cana por 22 mil milhas o trecho, saindo de várias capitais, São Paulo, Rio, Porto Alegre, várias capitais. Tá, mas Dani, isso é barato? Isso não é barato? Isso é muito barato, porque normalmente lá na Smiles tu vai pagar pelo menos 37 mil milhas o trecho para emitir Punta Cana, Brasil, Punta Cana. E aí tem esses momentos ali que o que acontece? É um bug? É uma promoção? Não. Sobram alguns assentos na aeronave e a Smiles dá um boom ok, eu prefiro vender a 22 mil milhas o trecho e fechar a aeronave do que ficar com aquilo ali, voar com aquele espaço vazio. Então eles não divulgam, aquilo não, se tu entrar no site da Smiles, aquilo não vai estar lá como uma promoção. Só que como eu tô sempre de olho, eu acabo encontrando isso e divulgando para os meus alunos. E alguns blogs também divulgam isso ao longo do ano. Em 2019 eu achei só 3 vezes e em 2020 eu achei uma vez lá em janeiro e divulguei para o pessoal. Então imagina só, eu tô falando de 3, 4 assentos disponíveis em cada rota. Tu tem que agir rápido. Se esse tipo de oportunidade aparece e tu tem a intenção de emitir esta passagem, tu tem que agir rápido. E aí, tu não vai ter tempo de pedir os pontos do teu cartão de crédito, esperar aquele ponto ser creditado. Tu pode perder essa passagem. É aí que entra a Viagem Fácil. Porque pensa, tu vai pagar R$120 de taxa de serviço, só que tu vai obter uma passagem muito mais cara. Tá ligado? E outra, se tu concretiza a emissão, se tu finaliza a emissão com Viagem Fácil, esses R$120 que tu gastou, depois eles se convertem em milhas aéreas. Então, na minha opinião, essa é a forma mais vantajosa de tu usar o Viagem Fácil, em oportunidades incríveis que surgirem. E aí, olha só que legal, eu recebi esse direct aqui no Instagram, uns dias atrás, e a Elaine disse assim pra mim, bah,
eu tava querendo muito ir pra Santiago do Chile, né? Queria pegar um inverno, enfim. Só que eu comecei a perceber que, em primeiro lugar, tem muita promoção pra lá em dinheiro, passagem pagante e frequentemente. Tá valendo mais a pena pegar essas milhas que eu acumulei até agora e emitir Punta Cana pra mim e pro meu namorado nessa promoção que tu tá falando. Então, isso é uma outra coisa legal das milhas. Tu pode mudar o teu objetivo e conseguir uma coisa muito, muito, muito mais vantajosa. Não é muito massa? Então vamos lá, vamos entrar nos detalhes de como é que usar o Viagem Fácil da Smiles. Aqui embaixo na descrição do vídeo tá o link para tu ir direto lá pro site da Smiles e também um link para um post no blog do Desvendando Milhas, caso tu queira acompanhar com mais calma o print das telas para entender como é que o Viagem Fácil funciona, tá? Mas o primeiro passo começa normalmente, acessar o site da Smiles, o programa de fidelidade da Gol, e buscar a tua passagem aérea. Quando a listagem dos voos aparecer, a primeira coisa que tu tem que observar é onde é que está o selo do Viagem Fácil. Tu só vai conseguir usar o Viagem Fácil se esse selo estiver aparecendo. E lá na busca ele aparece pertinho da companhia aérea que está operando aquele voo. Depois, o próximo passo é tu escolhe o melhor voo e horário e adiciona ao carrinho aquele voo. Depois de adicionar os teus voos ao carrinho, é hora de escolher como é que tu quer pagar as tuas taxas de embarque. E aí tu tem a opção de milhas, cartão de crédito ou Smiles and Money, que é milhas mais dinheiro. Via de regra, não vai valer a pena tu combinar milhas com dinheiro ou milhas para pagar as taxas de embarque, tá? Então paga com teu cartão de crédito, porque daí tu já garante também os benefícios desse cartão, se tu tiver, por exemplo, acesso a um seguro viagem. E aqui, na tela final de pagamento, que tu vai selecionar a opção do Viagem Fácil. Tu vai ter a opção de ou reservar o bilhete por 3 dias, que a gente já vai falar sobre isso, ou selecionar a opção do Viagem Fácil, que vai ser a terceira opção nessa tela de pagamento. Depois que tu selecionar a opção do Viagem Fácil, daí vai ser cobrada de ti a taxa de serviço, que hoje é de R$120. Antes de continuar, vamos falar um pouquinho sobre o que significa a reserva de um bilhete, que é diferente da opção do Viagem Fácil, tá? Do Viagem Fácil, tu foi lá, selecionou Viagem Fácil e tu tem o teu bilhete garantido. Tu de fato confirmou, eu quero emitir esse bilhete. A partir daí, tu tem até 60 dias antes da data de embarque para liquidar este saldo. Mas tu de fato confirmou que tu quer emitir. Se tu quiser cancelar depois, perfeito. Agora, a reserva da passagem é diferente. A reserva da passagem é como se tu dissesse assim, não, eu gostei desse voo, ele pode ser uma boa opção pra mim, mas eu preciso confirmar, eu preciso checar se eu consigo viajar, enfim, tu quer um tempo pra pensar. A reserva do bilhete te dá 3 dias pra pensar. Se tu selecionar essa opção de reserve seu bilhete, tu vai ter 3 dias pra voltar lá no teu cadastro, lá da Smiles, na aba Meus Voos, e dizer se tu quer continuar com essa reserva ou se não, tu quer desistir da passagem. Porém, se tu não tiver o status diamante ou não for assinante do clube Smiles, tu vai ter que pagar uma taxa de R$50 para fazer isso. Os assinantes do clube Smiles ou quem tem categoria diamante têm direito a algumas reservas grátis por ano. São 5 reservas grátis a cada 12 meses. Então, só para te mostrar a diferença, porque lá na tela de pagamento tu vai ter essa opção de Viagem Fácil e de reserva de passagem. Então, só para tu saber que existe essa diferença. E agora a gente vai entrar no detalhezinho de como é que funciona o Viagem Fácil da Smiles. Basicamente, tu vai pagar uma taxa de serviço de R$120 para dizer para a Smiles, eu quero voar neste voo, mas eu não tenho as milhas aéreas ainda na minha conta. Eles seguram o teu bilhete, ele de fato está reservado para ti. Ele não está emitido, mas ele está garantido pelo preço que tu encontrou. E tu tem até 60 dias antes do embarque para, de alguma forma, colocar milhas aéreas ali na tua conta. Se tu vai transferir o teu cartão, se tu vai comprar pontos, se tu vai assinar o clube, não faz mal. Tu tem até 60 dias antes do teu embarque para liquidar o saldo do Viagem Fácil. E qual prazo que eu posso usar o Viagem Fácil? Vai estar disponível, né? Se puder usar o Viagem Fácil naquela tarifa, até 330 dias antes da data do voo. Ou seja, se tu encontrou uma oportunidade incrível para daqui a quase um ano, tu vai conseguir sim usar. E aí aqui é uma coisa importante, tá? Se tu transferir milhas para Smiles ou for acumulando na Smiles, eles não vão quitar automaticamente o Viagem Fácil, tá? Tu tem que entrar lá no teu cadastro da Smiles e solicitar a quitação do Viagem Fácil.
E aí tu sabe, quando tu fez a reserva da tua passagem aérea, quando tu usou o Viagem Fácil lá naquele dia, tu já pagou pelas taxas de embarque daquela passagem aérea, né? Então vou pegar o exemplo de Punta Cana. Eu fui lá e disse que eu queria viajar dia tal e eu paguei R$ 120 da taxa de serviço do Viagem Fácil mais as taxas de embarque de Punta Cana, aquelas que não são relacionadas à passagem aérea. A gente tá falando das taxas aeroportuárias, de turismo, essas coisas assim. E aí tu fica pensando, tá, mas e se eu quiser cancelar? Eu não quero mais ir pra Punta Cana. Porque essa é a vantagem do Viagem Fácil, certo? Tu garantiu uma baita oportunidade, nesse caso, Punta Cana, 22 mil milhas o trecho, pagando uma taxa de serviço relativamente baixa. Se tu quiser cancelar, é só tu entrar lá na Smiles, pedir o cancelamento, só que o que acontece? Tu perde a taxa de R$ 120 de serviço. As taxas de embarque que tu pagou da passagem, elas voltam para ti como crédito no teu cartão de crédito, só que a taxa de serviço não, porque é ela que tá te dando autonomia de decidir se tu quer ou não viajar. Agora, passou o prazo de quitação, atingiu aqueles 60 dias antes do voo, tu não pediu o cancelamento da passagem, tu não foi lá e pediu o cancelamento da opção do Viagem Fácil, daí tu vai perder tanto as taxas de embarque pagas quanto as taxas de serviço do Viagem Fácil. Então, caso tu decida não viajar, lembra que tu tem que ir lá no teu cadastro e pedir o cancelamento do Viagem Fácil, tá? Agora, se tu liquidar o saldo do teu Viagem Fácil, de fato concretizar a emissão da passagem, as taxas de serviço, aqueles R$ 120, eles se transformam em milhas para ti da seguinte forma. Quem é assinante Clube Smiles ou quem tiver status diamante no programa de fidelidade ganha 4.000 milhas bônus na tua conta da Smiles. Quem não tiver, todos os demais clientes vão ganhar 2.000 milhas. Ou seja, se tu concretizar aqueles 120 pila, ainda viram umas milhas pra ti lá no programa. Uma coisa muito boa é que na hora de tu quitar esse Viagem Fácil, mesmo que tu tenha pegado um período promocional, uma passagem aérea em promoção, ou um bug, ou essa oportunidade incrível de Punta Cana, se mantém o valor original da passagem aérea que tu encontrou lá. Mas aí tu deve estar pensando, tá, mas tem um limite para eu usar o Viagem Fácil todos os anos? Sim, tem um limite de número de vezes ao ano que tu pode usar o Viagem Fácil. Quem for, de novo, diamante ou estiver assinando o Clube Smiles pode fazer até 4 reservas por ano usando o Viagem Fácil. Quem não for, todos os demais podem fazer isso 2 vezes por ano. Em ambos os casos, a quantidade máxima de passageiros que tu pode colocar numa reserva é 9, o que já é, né, bastante coisa. Se aparecer o selo do Viagem Fácil na hora que tu estiver procurando a tua passagem aérea, tu pode usar independente se for só voo Gol ou se esse voo estiver sendo operado por uma parceira da Gol. Tanto faz. Se tiver aparecido o selo da Viagem Fácil, pode usar. Mas qual é a situação, afinal, da minha passagem aérea enquanto eu selecionei lá a Viagem Fácil, paguei os 120 pila, mas eu ainda não quitei esse saldo? O teu bilhete, ele tá garantido, tá? Ele é teu. Ele tá garantido, inclusive, pelo preço que tu encontrou lá naquele dia. Só que o localizador da tua passagem aérea, ele só vai ser emitido depois que tu quitar o Viagem Fácil, tá? Então fica atento ao prazo para fazer isso. A maior parte da vantagem que eu vejo em usar o Viagem Fácil é que nem eu já falei, usar ela para uma emissão de uma passagem aérea que é um pouco mais cara. Porque aí o negócio de estar pagando 120 pila, ele vai se tornar tão pouco perto do valor da passagem aérea que tu garantiu, né? E ainda por tu conseguir garantir, segurar o preço da passagem aérea que tu encontrou. Então tu vai quitar dali a não sei quantos dias, mas tu vai quitar pelo preço que tu encontrou hoje. Isso é muito bom. Cada programa de fidelidade vai oferecer uma coisa muito massa. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ir aprendendo a usar as vantagens de cada um dos programas, porque a gente vai encontrar coisas muito boas e coisas talvez não tão legais em cada um deles. Eu espero que eu tenha conseguido te explicar direitinho como é que funciona o Viagem Fácil nesse vídeo. Clica aqui embaixo para ver maiores informações sobre ele, ir lá para a página da Smiles também. E qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo.